Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula e na aula de hoje nós daremos continuidade ao estudo da geometria analítica, mais especificamente a distância entre dois pontos. Vamos resolver algumas situações problema que são resolvidas aplicando a fórmula da distância entre dois pontos no plano cartesiano. Vocês estão lembrados que a distância entre dois pontos no plano cartesiano, digamos, dois pontos A e B, a distância entre A e B é a raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. É isso? Bom, por que este problema é resolvido a partir desta fórmula? Vamos interpretar o problema. Atenção! Mostre que o triângulo de vértices 2, 4, 5, 1 e 6, 5 é isósceles e calcule seu perímetro. Primeiro, pessoal, vamos lembrar o que é um triângulo isósceles. Esse termo isósceles aqui refere-se à classificação quanto aos lados do triângulo. Um triângulo, a classificação de um triângulo quanto aos lados pode ser equilátero. Equilátero é quando tem os três lados iguais. Ele pode ser isósceles. Isósceles significa que tem dois lados iguais, naturalmente o terceiro é diferente. E ele pode ser escaleno se as medidas dos três lados forem diferentes, tá certo? Se as medidas dos três lados forem iguais, ele é equilátero. Se tiver duas medidas iguais e uma terceira diferente, o triângulo será isósceles. E escaleno, os três lados são diferentes. Perímetro, vocês lembram que é a soma de todos os lados. Ora, como esse triângulo tem vértices no plano cartesiano, se calcularmos as distâncias desses pontos, estaremos calculando a medida dos lados do triângulo, tá certo? E calculando as medidas dos lados é só comparar. Se os três forem iguais, ele será equilátero. Nesse caso, como o problema já afirma que é isósceles, nós vamos mostrar que dois lados são iguais e que um terceiro é diferente. E o perímetro será a soma dos lados. Então vamos lá. Olha, os pontos dados aqui foram 2, 4, 5, 1 e 6, 5. Eu vou batizar esses pontos de A e B para facilitar aqui a nossa orientação do que estamos fazendo. Vou chamar o primeiro ponto de A, 2, 4. O segundo ponto, 5, 1 de B. E o terceiro ponto, 6, 5 de C. Os lados deste triângulo, as medidas dos lados serão as distâncias entre A e B, que vai representar o lado AB, a distância entre A e C vai representar o lado AC e a distância entre B e C vai representar o lado BC. Ok? Nós queremos provar que é isósceles, então nós queremos mostrar que duas dessas distâncias são iguais. Vocês me entenderam? Então vamos lá, vamos calcular a distância entre A e B inicialmente. Ó. Atenção, distância entre A e B. Atenção, quem vai ser a distância entre A e B? Vai ser a raiz de, atenção, distância entre A e B, você pega x de B menos x de A, 5 menos 2, ó, o primeiro de B menos o primeiro de A ao quadrado, mais 1 menos 4, y de B menos y de A ao quadrado, ok? Então, essa distância entre A e B fica sendo raiz de... Como a gente já fez alguns casos, eu vou subtrair e já elevar ao quadrado. 5 menos 2, 3 ao quadrado, 9. Mais 1 menos 4 dá menos 3. Ao quadrado também dá 9, positivo, né, pessoal? Raiz de 9 mais 9 dá raiz de 18. Raiz de 9 mais 9, raiz de 18, que simplificando é o mesmo que raiz de 9 vezes 2, ou 2 vezes 9, essa ordem aí não importa, né? Ora, o 9 tem raiz quadrada exata, cai fora 3, o 2 não tem, permanece dentro. Portanto, a distância entre A e B vale 3 raiz de 2. Vamos fazer agora a distância entre A e C, que é um outro lado do triângulo. Quem vai ser a distância entre A e C? Vai ser a raiz quadrada de, atenção agora, do A para o C, né, pessoal? Ó, você pega o x de C, que é 6, menos o x de A, que é 2, ao quadrado, mais o y de C, que é 5, menos o y de A,
que é 4 ao quadrado, né? Logo, isso aqui dá igual a raiz de, 6 menos 2, 4 ao quadrado, 16, mais 5 menos 4, 1 ao quadrado, 1. 16 mais 1, 17. 17 não tem raiz quadrada exata e também o 17 é um número primo, não pode ser decomposto. Portanto, não dá para simplificar mais essa raiz. Logo, a medida do lado AC desse triângulo vale raiz quadrada de 17. Falta qual lado, pessoal? Nós calculamos AB e AC. Falta exatamente o lado BC. Então, quem vai ser a distância de B para C? Atenção, agora nós vamos pegar do ponto B para o ponto C. X de C menos X de B. Atenção, X de C menos X de B é 6 menos 5 ao quadrado mais y de C menos y de B, 5 menos 1 ao quadrado. Atenção, isso vai dar igual a raiz de 6 menos 5, 1 ao quadrado, 1. 5 menos 1, 4 ao quadrado, 16. 1 mais 16 dá 17, então dá raiz de 17. Veja que está provado que o triângulo é isósceles, né? O triângulo é isósceles, vamos fazer aqui a argumentação, por quê? Que ele é isósceles. Relembrando, isósceles significa ter dois lados iguais, pois o lado AC, atenção, o lado AC é igual ao lado BC, as medidas, né, pessoal? A medida de AC é igual a BC, e ambos são diferentes de AB, ou seja, tem dois lados iguais e um terceiro diferente. AC e BC valem raiz de 17 e AB vale raiz de 18 ou 3 raiz de 2. O problema poderia estar pedindo para classificar, ao invés de dizer que provasse. Classifique esse triângulo quanto aos lados. Classifique se ele é isósceles, equilátero ou escaleno. Aí você diria, este triângulo é isósceles porque tem dois lados iguais e um terceiro diferente. Se os três fossem diferentes, você diria o triângulo é escaleno. Se os três fossem iguais, você diria o triângulo é equilátero. Além disso, o problema pede para calcularmos o perímetro. O perímetro é a soma dos três lados. Perímetro, portanto, o perímetro vai ser 3 raiz de 2, o primeiro lado, mais raiz de 17, mais raiz de 17. Portanto, repete o 3 raiz de 2, uma raiz de 17 mais uma raiz de 17, dá 2 raiz de 17. Essas raízes aqui são diferentes, eu não posso efetuar a soma, só representar. Então, o perímetro é representado por 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 17. Ok, pessoal? Então, está resolvido esta situação, problema envolvendo distância entre dois pontos no plano cartesiano. Ficou entendida essa situação? Vamos trabalhar um outro problema clássico relacionado. Este é um problema clássico, é muito comum cair esse problema de triângulo envolvendo distância entre os pontos no plano cartesiano. Vamos a mais uma situação problema, acompanhem comigo. O ponto P pertencente ao eixo dos y, ou melhor, o ponto P pertence ao eixo dos y e equidista de A e B. O que é equidista de A e B, pessoal? Faltou um Dzinho aqui, o D. Equidista de A e B. Significa que o ponto P tem a mesma distância de A, de P para A é a mesma distância de P para B. Ou seja, a distância de P para A é igual à distância de P para B. Deixa eu dizer aqui de uma forma bem clara. Equi quer dizer igual. Equidista tem a mesma distância de P para A, é a mesma distância de P para B. Nós temos os pontos A e B e queremos descobrir P. Mas ele disse mais uma informação, que P pertence ao eixo dos Y. Pessoal, se eu tenho um ponto que está sobre o eixo Y, esse ponto, vamos supor que esse ponto aqui é o P. Não sabemos se ele está nessa parte, porque ele pode estar na parte de baixo. Mas sabemos sim que ele está no eixo Y, tá certo?
Se um ponto está no eixo Y, qual é a conclusão que a gente tira disso? Ó, um ponto aqui que está no eixo Y. Um ponto que está no eixo Y, pessoal, o valor de Y dele, eu não sei quem é, de cara. Mas o X é 0. Então, esse ponto é formado por 0 com um certo valor Y. Ok? Com um certo valor Yzinho. O primeiro valor é X, posso chamar de YP. Y de P. Beleza? Então, quem são as coordenadas de P? É o 0, ele quer as coordenadas de P. O X de P de cara é 0. Agora, o Y de P nós vamos precisar descobrir. Atenção para o que eu vou dizer novamente, pessoal. Todo ponto que está sobre o eixo Y significa que o seu valor de X é 0. E vice-versa. Se um ponto está no eixo X, eu posso não saber quem é seu X, mas o Y com certeza será 0. Todo ponto que está sobre X significa que o Y dele é 0. E todo que está no Y, o X é 0. Ficou claro isso? Ficou relembrado direitinho isso aí? Tá entendido, pessoal? Então guarda aí a informação, ó. Observação. Observação. Todo ponto que está no eixo, atenção, o ponto que pertence ao eixo Y tem X igual a 0. E se o ponto pertence ao eixo X, tem o Y desse ponto igual a 0. Ficou claro isso? Anotem essa informação e guardem-a. Né? É fácil de visualizar, inclusive. Se você desenhar o plano cartesiano, mostrando novamente. Tá aqui o plano. Aí eu tenho um ponto bem aqui, pessoal. Um ponto A bem aqui, ó. Aí eu digo, pessoal, quem é o X e o Y desse ponto? Bom, o Y eu não sei que altura é essa. Pode ser 1, 2, 3, 4, 4,1, 5,2, não sei. Não sei que escala foi usada. Agora, quando eu venho para cá localizar o X, ó, quem é o X? O X de A com certeza é 0. Ficou claro isso? Creio que sim, né, pessoal? Então, veja bem. Como o ponto está no eixo Y, o X vale 0. Falta descobrir, então, só o Y do ponto. E nós vamos usar esta outra informação dada, que o ponto P é equidista de A e B, ou seja, a distância de P para A é a mesma distância de P para B. Vamos usar a fórmula, né, das distâncias e descobrir o valor de Y de P, que eu representei simplesmente por Y. Então, vamos aqui aplicar a fórmula, pessoal. Quem é a distância de P para A? Atenção, ó, vai ficar raiz de P para A, ó, de P para A, pessoal, pegando de P para A, certo? Ó, x de A menos x de P, atenção, ó, 21 menos 0 ao quadrado mais y de A menos y de P. Ó, tanto faz ir da variável para o número, como do número para a variável. Esta é uma das fórmulas que tanto faz você ir de P para A, como de A para P. Então, vou pegar logo aqui o de P, ó, y menos 1 ao quadrado. Por que eu posso inverter essa subtração? Porque ela está elevada ao quadrado, pessoal. E quando eu elevo o resultado de uma subtração ao quadrado, tanto faz eu fazer A menos B como B menos A. Se eu elevar ao quadrado, o resultado dá o mesmo. Senão, não poderia inverter. De novo, ó, nós estamos pegando de P para A. O primeiro menos o primeiro e o segundo menos o segundo. Tanto faz ir de A para P como de P para A. Fazer a mesma coisa agora com B, viu? Vamos vir de B, ó, de P para B, ó. O primeiro de B é 4, o primeiro de P é 0. Ao quadrado, mais o segundo de P é y, o segundo número de B, o y de B é 2, né, ó, y menos 2, ficou claro? Ao quadrado, é x menos x, y menos y. Como essas distâncias são iguais, eu igualo as duas formulinhas, pessoal. Atenção, ó, eu tenho raiz quadrada de um lado e raiz quadrada do outro. Numa igualdade, se tudo que eu fizer de um lado eu fizer do outro, essa igualdade permanece verdadeira. Então, eu vou elevar ambos os membros ao quadrado. Nós podemos fazer isso porque o que está dentro da raiz, garantidamente, é um número maior que 0. Então, eu posso fazer isso. Ó. Ao elevar ambos os membros ao quadrado, a gente cancela raiz com quadrado. Em outras palavras, cancela raiz nos dois lados. Posso fazer isso. Sobrou aqui, ó, 21 menos 0 ao quadrado. 0 não tem valor, você pega o 21 e eleva ao quadrado. 21 ao quadrado é 21 vezes 21, dá 441, né, pessoal? 20 vezes 20, 400.
1 vezes 20, 1 vezes 20 dá 40, 441. Agora você vai elevar esse binômio ao quadrado. Lembrando que o quadrado da soma ou da diferença de dois termos, a gente já fez isso em outras situações. Você pega o primeiro aqui, eleva ao quadrado, fica y quadrado. Aqui tem menos, vem um menos para cá e você faz, ó. 2 vezes 1, 2 vezes y, 2y. De novo, ó, você pega o número 2 e multiplica por eles dois, ó. 2 vezes menos 1, menos 2 vezes y, menos 2y. E por último, elevo 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado fica mais 1. Porque 1 vezes 1 é 1 e menos por menos mais. É aquela famosa regrinha. O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso vai ser igual, atenção, ó. 0 aqui também não tem valor. 4 ao quadrado, 16, mais, aplicando a mesma regra nesse parênteses aqui, ó. Y ao quadrado dá y quadrado. 2 vezes menos 2 dá menos 4 vezes y dá menos 4y. E menos 2 ao quadrado dá mais 4. Bom, aí nós temos aqui uma equação aparentemente do segundo grau. Aparentemente, porque na verdade vai cair numa do primeiro grau. Vamos fazer aquela velha regrinha que a gente está acostumado. Botar tudo que é termos algébricos para um lado, todas as letras para um lado, e todos os termos que não tem letra para o outro, né? Os termos numéricos. Então vamos lá, aqui no primeiro lado, no lado esquerdo, também chamado de primeiro membro, nós já temos y ao quadrado, menos 2y, vamos repetir. Aí vamos lá no outro lado trazer os termos algébricos. Nós temos mais y ao quadrado, volta menos y ao quadrado. Temos menos 4y, volta mais 4y. Mudou de lado, muda de sinal. Aqui nós temos os seguintes termos numéricos, ó, 16 mais 4. Se você quiser, inclusive, aqui você pode somar, ó, 16 mais 4, 20. Já estava desse lado. Do outro lado, nós temos 441, vem negativo. E temos o 1 que também vem negativo, tá certo? Se quiser somar logo tudo e trazer somado, também poderia. Olha aqui nesse primeiro membro, ó, nós temos o y ao quadrado positivo e o y ao quadrado negativo. Y quadrado menos y quadrado, zero. Então, é por isso que eu disse que a equação era aparentemente do segundo grau, mas o y ao quadrado foi eliminado, caímos numa equação do primeiro grau. 4y menos 2y, atenção, 4y menos 2y, sobra 2y, e nesse caso positivo porque prevalece o sinal do maior valor absoluto. Realizando aqui esta operaçãozinha, eu tenho, ó, 20, menos 441 menos 1 dá menos 442. Então, vamos diminuir 442 de 20. Fica negativo porque prevalece o sinal do maior, fica menos 422. Não é isso, pessoal? Menos 422. Portanto, o y vale menos 422 dividido por 2, que vai dar, atenção, tá certinho aqui, né? 0 para 2 é 2, 2 para 4, 2, 4 é 4. Dá menos 211. Portanto, as coordenadas do ponto P, as coordenadas do P, se chamarmos x de P e y de P, x de P nós já descobrimos de cara que vale 0. Por quê? Porque o ponto está no eixo y. E o y de P nós descobrimos usando a distância entre pontos, porque ele disse que era equidistante de A e B. Vale menos 211. O ponto P é formado pelas coordenadas 0 e menos 211, conforme queríamos calcular. Ficou claro, pessoal? Tá entendido? Espero que sim, que tenha ficado entendido, pessoal. Bom, estas são duas situações de problema clássicas envolvendo distância entre pontos. Vamos ficando por aqui com mais esta videoaula. Não deixem de resolver as listas de exercícios semanais. Qualquer dúvida podem me contactar a qualquer momento ou esclareceremos durante o nosso encontro ao vivo, o nosso momento síncrono, ok? Um abraço a todos e até a próxima.